Hoje nós vamos conversar com Silvia Crespi, a Bil. Eu adorei o seu nome, a Bil. Muito legal. Muito obrigado pela sua presença, Silvia. Silvia, ela é escritora, editora, advogada, mas eu tô louco para falar do... Quer falar o quê? Quer falar o quê? Quer falar o quê? Prazer, tudo bom, Rodrigo? Gostei Tô de muito ter vindo, feliz. adorei o convite. Gostou do café? Adorei o café é ótimo. Quem fez o café foi o André. O André, ele é muito bom de café. Não, o café faz toda a diferença. Não faz? Eu gosto de café. Eu também. Eu sou apaixonado por café, embora eu tenha que tomar cada vez menos, é uma pena. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão aí presentes no nosso chat, assistindo nossa live. Gostaria de convidá-los, se você é da galera da Silvia que está chegando agora, gostaria de convidá-los a se inscrever aqui no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar e, acima de tudo, manda um chat aqui, manda uma mensagem, manda uma pergunta para a Silvia que eu vou ler com o maior carinho, com o maior prazer para ela, tá bom? Muito obrigado por todos vocês estarem presentes, tirando esse tempinho para nos assistir. Ô Silvia, eu sempre começo os episódios querendo saber um pouco da sua história. E com você não vai ser diferente. Me conta, você é daqui de São Paulo mesmo? Como que é a Sou Silvia? de São Paulo, nascida e criada na capital, com um pezinho no interior também, que eu passava uns fins de semana, as férias inteiras. Enfim, mas eu sou bem paulistana. E aí uma pergunta, por ser da veia docente, sou de sala de aula, eu sempre faço essa pergunta para todo mundo porque eu adoro ela. Ali no nosso ensino médio, no nosso terceirão, quando a gente acaba a escola, o universo força a gente a tomar uma decisão. Seja ir para o mercado de trabalho, seja ir fazer uma faculdade, um intercâmbio, alguma coisa. O que aconteceu com a Silvia nessa época? Eu tinha vontade de fazer alguma coisa ligada a humanas. Eu sou letras total. Direito, uma coisa mais prática, mais objetiva. Jornalismo também era um sonho. Acabei fazendo direito, meu pai fez direito, meu outro avô fez direito. Então, uma família de mas advogados. não é uma família que exerceu, quer dizer, meu avô sim, meu pai da minha mãe, advogado civilista maravilhoso. O meu pai fez direito, mas não teve tempo, teve que trabalhar com a família. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei nessa dúvida, que é uma dúvida tão comum. Fiz direito, me formei em direito, advoguei por anos, tive uma carreira... que minha carreira acho que mais bem sucedida do lado financeiro, do lado pessoal, fui para o jornalismo. O que aconteceu? A vida da mulher é um pouco diferente do homem. O homem fica com muita dúvida na hora de se formar, decide, pode mudar uma vez. A mulher que casa e tem filhos, ela recomeça todo dia. Então, eu fiz direito, tive uma carreira como advogada, fui crescendo, foi uma carreira até meio rápida, foi muito legal. Trabalhei em várias áreas, até que quando meu filho nasceu, muda tudo. E quando ele tinha uns 6, 7, 8 anos, meu filho mais velho, começou a ter umas questões na escola, teve umas questões de bullying. E eu, ao mesmo tempo, fui convidada para um grande escritório, que na época era no centro. E eu não ia conseguir pegar ele, almoçar, olhar para a cara do meu filho. Eu tomei uma decisão e não aceitei essa grande proposta que eu tive, a maior da minha vida. Continuei no menorzinho, no direito, eu estava num escritório médio. De repente, não dava também. Eu virava à noite trabalhando, era uma vida bem difícil. Aí eu fui largando o direito aos poucos. Fui largando para cuidar só do meu filho. Meu filho precisou. Foi um momento bem delicado, onde eu me separei também. Então, tudo isso, que é o invisível numa carreira de uma pessoa, é muito visível para uma mulher. A gente não tem uma constante de pensamento de carreira. É muito difícil. Quem consegue isso, muito difícil conciliar a família. É o grande desafio. Aí eu parei de trabalhar 6 meses me dedicando só ao meu filho, quando veio a ideia de uma amiga minha para trabalhar com uma outra amiga minha no jornal Estado de São Paulo. Ela tinha uma coluna no Caderno 2, e eu fui para lá e me encontrei. A fazer entrevistas, eu fazia uma entrevista por semana. E aí depois eu virei editora de várias revistas, trabalhei em sites, fiz até campanha política. Eu gosto, é onde eu me encontro, é onde eu me comunico com várias pessoas. Eu não fico... O jornalismo ele é bom porque ele é móvel. Eu estou aqui um dia, eu estou ali em outro. Eu acho que isso combina com a minha personalidade. Então eu vou te fazer uma pergunta aqui.
Você pediu para eu te apresentar como escritora, editora, advogada. Eu acho que a gente pode pegar esse pacote todo e dizer que ele construiu a comunicadora Silvia. É isso? Comunicadora. É o que eu gosto de fazer. Às vezes fazer pontes entre pessoas. Comunicar. Muito legal. E aí você viveu ali um pouco dentro do jornalismo, ou foi bastante? Foi bastante. Foi bastante? Foi bastante. Como editora? Eu já fui direto para uma coluna no jornal, de bastante circulação, uma coisa grande. De lá eu fui ser editora de um site, bem famoso na época, que depois fui para outro, e depois eu virei editora de uma revista que eu amei, que é a revista Serafina, que é na Folha de São Paulo. Depois revista da Lelis, também fui editora, revista, várias coisas que foram indo. Tive passagens na Vogue e bastante coisa. É um modelo de trabalho que eu gosto, porque você convive com muitas pessoas. A hora que você vai entrevistar alguém, você não sabe o que vai sair. Então, foi onde o direito ainda está aqui. Eu ainda advogo, tá? Eu tenho casos, mas meu negócio é a comunicação. Você hoje é muito mais comunicadora do que advogada. Eu acho que eu sou um pouco de tudo. Eu sou uma pessoa formada pelas áreas onde eu atuei. Isso é muito legal, né? Quando a gente consegue entender que isso foi pouco tempo que eu consegui entender também, tá? Que tudo que a gente viveu não é que a gente estava em caminhos errados, entre aspas. São coisas que vieram nos formando até a gente chegar a ser o que a gente é hoje. Eu acho que é um caminho de construção. Tem Muito gente legal. que não, faz engenharia e fica engenheiro para sempre. Sim. Mas eu vejo muitas mulheres que precisam se reinventar a cada passagem da vida. Depois eu casei de novo, eu tive um outro filho que hoje tem 12 anos. Então, eu fiquei casada há muito tempo, é muito tempo. Aí, eu comecei a ser editora de revistas dentro da minha casa. Então, era um outro jeito de trabalhar, era um home office. Então, também foi, eu acho que a gente se transforma pelo crescimento da carreira, mas o que a vida está fazendo com a gente também. Então, não é uma linha assim, né? É quase um gráfico muito louco, mas que chega num lugar que eu estou bem contente onde eu estou hoje. O que a maternidade tem a ver com isso? Você acha que a maternidade ajudou você a moldar isso que você é hoje, não? Não, sim, num sentido amplo. Sim. Ajuda, eu acho que a maternidade traz humanidade e humildade. Quando a gente tem um filho, que a gente tem que trocar fralda, alimentar, pensar nos horários. Uma mãe é uma secretária executiva de filho, né? Você fica assim, você tem que saber a aula, acordar, fazer a lancheira, é tanta coisa. E isso tudo te tira qualquer hora que eu começar a me sentir alguma coisa. Eu lembro que não, que eu tenho a agenda do meu filho, o jeito de falar com ele. Não adianta falar assim, eu sou assim, acabou. Quando a gente tem filho, a gente fica mais suave. Tem que ser também. Mais firme, muito mais firme. Eu acho que eu aprendi a dar limites para mim e para os outros na minha vida, exercendo a maternidade. E aí veio, quer falar o quê? Quer falar o quê? Explica para mim, o que é isso? Isso é uma empresa? Me fala do Quer Falar o Quê, como se... Para as pessoas, para minha galera que está te assistindo hoje, que está chegando e te conhecendo, explica o que é isso. Quer falar o quê? É uma comunidade, é um lugar de conversa. Legal. O que aconteceu? Na pandemia, todo mundo se fechou demais. E a gente perdeu até nossas muitas relações. As pessoas ficaram mais isoladas. Saindo da pandemia, eu senti uma necessidade. E que, ao mesmo tempo, a internet virou um lugar de verdades absolutas. As pessoas falando, isso é assim, isso é assado. Uma grande... Um monte de especialistas. Um monte de especialistas sem nenhum fundo sabe? Um monte de diagnósticos. Opiniões de todos os lados. Não, e com muita liberdade para opinar em coisas, às vezes, que não estão nesse lugar. É muito perigoso você lidar com a verdade absoluta da internet. Eu trouxe aqui esse ponto de... vamos nos perguntar de novo, vamos abrir o diálogo. Então, quero falar o quê? Foi uma ideia que eu tive do nada. Tá. Eu tinha um diretor, na época, que tinha sido diretor da TV Bandeirantes, que tinha feito uma campanha política comigo, que eu fui a jornalista, e ele era muito bom, ele é muito bom, e eu falei... Vamos fazer Daí eu dei o nome para ele e falou, não, você está demais, vamos lá. Daí eu pegava meu celular e entrevistava as pessoas e elas tinham que falar, quer falar o quê?
E saiu cada coisa interessante. Saiu, às vezes era um ator super famoso que ia falar alguma coisa que eu imaginava mais simples. Não, ele falou sobre depressão. Eu falei, nossa, as pessoas estão precisando falar. Então, eu abri um espaço de escuta e de visibilidade. Foi crescendo aos poucos. No TikTok deu um... Mas foi crescendo aos poucos um espaço de conversa, porque eu peço para a pessoa falar nos comentários, eu respondo, e às vezes outras pessoas entram nas perguntas. Então, é um lugar de reflexão. O Quero Falar o Quê é uma página, então? É uma página Tá. que está em vias de virar outras coisas, porque eu acho que agora as conversas podem ser mais compridas, tem entrevistas maiores, só você rolar para trás, vocês vão ver, mas... Agora, eu acho que o podcast é um lugar onde você pode desenvolver mais a conversa e ter mais profundidade. Sabe o que é o incrível do podcast? O que você chamou a atenção agora há pouco, na sua fala, que foi... O legal da entrevista é que você não sabe o que vem. De um do outro. A gente prepara um roteiro lindo aqui, que fica aqui do lado, mas a gente começa a conhecer a história das pessoas e fala, não, me fala um pouco mais disso, por favor. Não é muito legal? É legal, né? Vai para outros lugares. A conversa sai de verdade, não é o que você armou para plantar uma verdade indiscutível. Não, vamos discutir. Fica robótico, né? Se você faz assim. Você tem que ter um roteiro, por exemplo. Você vai abrir uma live. As pessoas, para chegarem, têm que saber sobre o que você está falando. Lógico. Né? Mas a partir daí é o humano, né? É a humanização da parada. É o humano que faz a diferença, a empatia, a escuta também. Que legal. Essa comunidade, o que as pessoas podem esperar? Você joga assuntos lá para serem discutidos? Como que funciona isso? Eu jogo assuntos que são, na verdade, questionamentos de quase toda pessoa. Comuns mesmo. Às vezes eu abro caixinha de pergunta, o que vocês querem falar? Mas eu acompanho o movimento, eu converso com as minhas amigas, os meus amigos, os meus filhos, as pessoas em geral, as pessoas no Uber. Agora eu vim para cá batendo papo com o cara do Uber que fala uma coisa super interessante. Na verdade, são coisas muito comuns, é uma filosofia do cotidiano, vamos dizer assim, porque tem muitos canais, agora tem mais gente fazendo o que eu faço, mas eu tenho certeza que a primeira pessoa que veio perguntar na internet, que eu vejo, fui eu. Então, comecei a fazer essa questão de você fazer uma reflexão. Às vezes eu trago filosofia pura mesmo para conversar, mas eu gosto da filosofia do cotidiano. Só que às vezes dizem que as mulheres fazem autoajuda, e às vezes vem um homem fazer esse mesmo tipo de coisa e é filósofo. Então, eu trago assim, é um lugar comum, uma comunidade onde eu reflito muito sobre comportamento humano. Tá. Você atende... Hoje, quem te ouve é mais mulher, mais homens? Depende. No Instagram é mais mulher, no TikTok é mais homem. É muito louco. Caramba. É. E como que é para você falar com dois tipos de seres humanos totalmente diferentes, que pensam totalmente diferentes, tem um sistema não deveriam pensar totalmente diferente. Verdade, isso é verdade. Diferente. Eu acho que o meu objetivo é tentar conversar com pessoas e trazer, não diferenciar mais tanto as pessoas. Eu acho que o que está tornando a nossa existência muito difícil hoje são as brigas, as raivas, você tentar... E eu vou falar aqui do machismo com todo respeito aos homens. Mas tem muito. Sabe o que acontece? Os homens, às vezes, ouvem tanta coisa na internet dizendo as mulheres, não sei o quê, que eles nem querem ser assim, mas eles são levados, as pessoas estão sendo levadas cada vez mais a odiar. E esse ódio transforma as conversas em discussão. Então, eu falo com homens, eu falo com mulheres, eu falo com jovens, falo com pessoas mais velhas, tem gente 60 a mais que manda as pessoas, às vezes, 60 a mais, adoram conversar. Verdade. Então, é um lugar legal, sabe? De você se sentir incluído também. De não ter... eu não falo para homem nem para mulher, eu falo para ser humano, para gente. Tá. O que você busca lá no final, quando você coloca um assunto? Então, vamos supor que hoje nós vamos falar aqui sobre relacionamentos. Sim.
em específico, sobre, por exemplo, mulheres que tiveram que abrir mão das suas vidas profissionais para cuidar da casa. O que a gente sabe que é, infelizmente, muito comum. Você joga um assunto desse lá, jogar com muito respeito. Claro, você coloca lá para discussão. Sim. O que você busca no final? Eu busco que a pessoa se pergunte sobre a vida dela. Eu falo de vez em quando só com mulheres, e lógico que eu sou mulher. Claro. Mas eu gosto de falar de um jeito sem ser brigando, para os homens ouvirem também. Por quê? Outro dia, uma pessoa que me segue, a gente se encontrou, e ela falou: você fala o que eu queria falar para o meu marido, então eu mostro seu vídeo para o meu marido. Então, o que eu busco? Um pouco de pacificação. Legal. Meu objetivo maior é consciência, porque também se a pessoa está num relacionamento abusivo, e isso acontece demais, a gente sabe disso, ela se ouça, ela está lá há 10, 15 anos num relacionamento abusivo. E o relacionamento abusivo pode ser um casamento, pode ser uma mãe com filho, um filho com mãe, um pai com... ou até de amigos. Existem relacionamentos abusivos de trabalho, para ela se perguntar: tá certo isso? Como eu posso me defender? Dá um pouquinho mais de ferramenta para as pessoas. Como ela pode se defender? Como ela pode identificar Primeiro, isso? identificar, entendendo o que é abuso. Abuso, você pode dar qualquer Google. Quais os tipos de abuso? São tantos. Existe o abuso verbal, existe o abuso patrimonial, existe abuso de tudo que é tipo. E a gente, às vezes, não sabe. A gente está acostumado, a gente só conheceu, às vezes, o nosso pai e esse marido, às vezes, sei lá. A gente está acostumado em relações de abuso, às vezes, desde a infância, que a gente não tem ideia que é relação de abuso. Então, para elas terem consciência de que todo mundo é igual, diria a nossa Constituição Federal, e aí eu uso bastante o direito para falar de direitos das pessoas, no geral. Então, assim, o abuso é toda relação que prejudica, que diminui, que tem toda uma... Pesquisem o que é abuso, pesquisem o que você, quando você faz demais por uma pessoa e não tem reciprocidade, a pessoa não dá de volta, por que você age assim sempre? A verdade das nossas relações, será que elas são relações de afeto? Ou a gente está em relações já viciadas, digamos assim, e que nos fazem mal de repente? Pode ser. Sim. Qual a importância aí da rede de apoio nisso? 100% importante. Fundamental, né? Eu não acredito em nenhuma relação que ela cubra, nenhuma relação marido e mulher, ou de mãe para filho, ou de que ela se cubra tudo que a gente precisa. E, às vezes, a rede de apoio é a nossa última tábua de salva-vidas. Porque quando a gente está num lugar que a gente tem que sair, às vezes, que a gente não quer, às vezes a gente está casada, não quer separar, mas precisa. Ou a gente está numa relação com a mãe, que é muito difícil, ou com o pai, e a gente não tem com quem conversar. A rede de apoio é fundamental, você trocar uma ideia com gente que goste de você. Você tem que saber com quem está falando. Eu não acredito em desabafar para qualquer pessoa em qualquer lugar. Eu acredito em relações de confiança. Quando você estabelece algumas relações de confiança, você está mais bem protegida. É questão de sobrevivência. Tem gente que escuta a gente na linha da curiosidade e não com compaixão e querendo ajudar, não é isso? Nossa. Tem gente que escuta a gente para julgar. Para julgar. E para fofocar. Pois e para falar mal. Pois é. Qual ou quais são os assuntos assim que você mais gosta de debater lá, que dá mais engajamento, que você mais gosta de fomentar dentro dessa comunidade? Olha, já teve de tudo. Tipos de relacionamento. Tipo, teve um vídeo meu que deu uma viralizada bem no começo, que eu falo de uma coisa que é o ficante. Tá. Tinha até um nome em inglês que é situationship. Tá. Você tá com a pessoa, mas você não tá. Então, não tem um papel definido. Tá. Fico aqui, mas o que significa isso aqui? Não é um relacionamento aberto, que nem relacionamento é. Mas você fica com aquela pessoa. É o ficante. Esse deu uma... porque várias pessoas viram que elas estavam assim e elas estavam romantizando aonde não havia espaço para romantização.
Tá. E então esse foi legal. Definição de amor, o que é amor para você? Nossa, esse assunto deve dar uns 10 programas de podcast. Não, porque eu já fiz umas 10 definições de amor e nenhuma é definitiva. Me fala um pouco disso, que agora eu fiquei curioso. O que é amor para você? Depende de cada fase da minha vida, porque tem muito pessoal meu, né? Então, tem horas que você tá amando mais, tem horas que tá amando menos. Então, mas eu acho que o amor vem muito do respeito e da construção. Eu acho que para você, eu acho que o apaixonamento é muito lindo, eu acho que é meio fundamental para você. Você não adianta você querer gostar de alguém. Acho um pouco difícil, mas eu não julgo ninguém, estou falando de mim. Ah, sim, claro. Eu só falo por mim, Tá. eu não falo por ninguém. Tá. Mas eu acho que o amor é quando você se sente... Você vê generosidade na outra pessoa, escuta, surpresa, vamos fazer alguma coisa, é cuidar, sabe? Sabe quando você tem planta em casa e a planta, para ela ficar verde, você precisa botar aguinha, olhar para ela, botar na sol, tirar. É meio isso, é uma manutenção. Muito legal. De alegria, de trazer um pouco de um espaço de amor mesmo. Amor, porque eu acredito muito no amor por tudo. Amor pelas outras pessoas, pelos filhos, pelas pessoas. Eu acho que o amor é o maior conceito, que o que está mais em falta hoje no ser humano. Eu acho que o que está acontecendo hoje, vou até tomar uma água, porque... Fica à vontade. Esse assunto, ele ele não tem fim, né? Não, todo mundo já tentou dizer o que é o amor e ninguém consegue, porque é abstrato. Você tá falando, eu tô viajando na cabeça aqui, tentando fazer a minha definição e eu não consigo. Qual seria a sua definição de amor? É difícil. É difícil, né? Você tem algumas conhecidas aí, né? De Sócrates, de Platão, mas você começa a ir por umas viagens filosóficas dessa, nem eles explicam 100%. Não, porque eles tentam racionalizar e às vezes é uma coisa meio imaterial, é difícil. Mas eu acho que o amor é um sentimento. E quando a gente nutre esse sentimento pelo outro, seja pelo ser humano, então você tem amor por todo mundo. É uma coisa meio quase religiosa que eu estou falando, não. Eu acho que é uma coisa essencial, a gente amar o próximo. Se a gente ama o próximo, a gente não vai ser a favor da guerra, né? Não dá para ser a favor de nenhum tipo de guerra. Nenhum. Não dá para você fazer o mal ao outro conscientemente, você pode errar. Mas você... Então, a partir do momento que você ama o todo, quando você está com uma pessoa, você vai amar essa pessoa. Acho que é um conceito coletivo, o amor. Você me deixou até sem palavras. Eu sou da área de exatas, eu sou engenheiro. E é automático na minha cabeça tentar traduzir tudo em números. O que é ótimo, também interessantíssimo. Mas existe uma coisa dentro da física, dentro da engenharia, que a gente não sabe explicar. Não existe definição, que é energia. Sim. Não existe definição. Tem fórmula de energia. Né? A gente consegue calcular energia. Sim. Calcular a gente sabe. A gente sabe que ela existe e sabe calcular. Mas definir o que é a energia, a gente não sabe. Então eu tô tentando ligar mais ou menos essa ideia com o amor. A gente sabe que ele existe, mas se a gente tivesse que definir em escrita, é complexo demais isso. Eu acho que o amor ele se desenvolve a partir de uma relação ela tem que ser amorosa. Não adianta a pessoa que é que responde muito, que é muito inflamada, eu não sei se essa pessoa é capaz de amar. Eu acho que isso é um vício de funcionamento, sabe? A pessoa, para amar, ela tem que ser um pouco mais pacífica. Eu acho que o ciúme é muito confundido com amor. Eu acho o ciúme um perigo. Eu acho que o desrespeito é um perigo. Então, o ciúme, às vezes, é uma proteção para você sair de situações. Mas o ciúme, essa loucura que as pessoas sentem e se justificam, eu sou assim mesmo, eu sou contra isso, eu não quero. Eu não falo por mim, não vou falar por você. Mas eu não fico numa situação onde o ciúme é uma das... E eu também tento... Não, lógico que a gente sente, todo mundo sente. Mas a reação ao que a gente sente é o que me modula os relacionamentos. O ciúme, num tanto certo, ele é necessário. Numa quantidade certa, eu diria. Porque também, eu tô falando por mim, tá? Claro. Se a minha esposa, por exemplo, não ligar pra nada,
Não, daí ela já não tá nem aí também. Então, entendo eu que, tipo, pô, mas você não liga nem se, pô, veio uma mulher e sentou do meu lado, começou a falar comigo aqui do nada, você nem liga pra isso, sabe? Aí Tipo, você sente mas aí eu acho que é uma omissão, já é um desrespeito. Você também não se colocar, não assumir um relacionamento. Também não assumir é um desrespeito, é um desdém, que é uma coisa muito perigosa. A gente não olhar para a pessoa que a gente está. Mas se as pessoas se respeitam e se querem bem, nenhum ou outro vai colocar o outro numa situação de ter muito ciúme também. é, Porque às vezes eu tenho compromissos profissionais, eu fui num evento, outro dia num jantar, cheio de gente que, depende se eu tivesse com alguém, eu não poderia levar essa pessoa porque eu fui convidada. E que eu deixo essa pessoa tranquila de que eu não estou indo lá paquerar. Eu estou claro. indo fazer meu compromisso profissional. Mas isso tem que vir da confiança, né? Tem que ter respeito e confiança, tem que estar intrínseco isso. Porque tem muita gente que é 2 caras, 3 caras, fala com 10 pessoas ao mesmo tempo no celular. Sim. Isso é caráter. É. Tudo que é equilibrado, eu acho que é bom, né? Eu acho que essa é a busca. O É a equilíbrio. busca. O equilíbrio dos limites com afeto. E deixa eu ver se eu entendi, então, o que é o quer falar o quê? É exatamente o que a gente tá fazendo aqui. Exatamente, conversando. Conversando num nível Eu joguei um tema bom, aqui num e a nível gente bom, tá... porque às vezes a entrevista vira uma fofocaiada, né? Ai, quantas vezes você não sei o quê? Tipo, fazem cada pergunta, né? É. Tipo, você já saiu? Você já viu aqueles podcasts que perguntam tudo da vida pessoal de uma pessoa e a pessoa responde tudo? E pode ser bom, esclarecedor, mas às vezes vira meio baixaria. Então, eu acho que a gente pode falar tudo o que a gente sente, o que a gente quer, num nível que todo mundo possa ouvir, sem constranger. É o Sabe? que você busca nessa comunidade? Esse tipo de debate que Eu faça busco as um pessoas crescerem? debate, exatamente, eu busco um debate de alto nível, que é uma coisa que acho que a internet ela parece que só viraliza a baixaria. E eu quero viralizar a conversa de um nível legal, de respeito. É por aí. No nível que faça as pessoas, sim, se perguntarem, sim, quem sabe, melhorarem seus relacionamentos, ou melhorarem um pouco delas mesmas, de se sentirem, nossa, eu também penso assim, então dá para dar alternativa, sabe? Com certeza. Agradecer o chat aqui que tá falando. Sulinha, minha mamãe. Vale? Mamãe não? Uhum. Vale, então audiência. Mamãe e papai com certeza sempre lá assistindo. Muito obrigado pela presença. Ela falou assim, ó, ela é 65 mais já, né? Adoro. Ela falou assim, ó, eu achei que era só eu que gostava de conversar. Foi aquele momento que a gente tava falando que você busca, os mais velhos gostam de falar. Adoram, porque são muito sozinhos às vezes. Uhum. O Jorge, que é o repórter pet lá da TV Gazeta, lá do Mulheres. Salve, salve, um grande abraço aqui. Muito obrigado, Jorge, pela presença. Ele mandou uma pergunta aqui, ó. Será que o amor verdadeiro é sobre encontrar a pessoa certa ou sobre a gente se tornar a pessoa certa ao lado de quem escolhemos amar? Ele é um monstro, né? Muito obrigado pela pergunta, viu, Jorge? Obrigada, adorei essa pergunta. É sobre encontrar ou sobre se tornar? Eu acho que é os dois exatamente juntos. É a gente. Primeiro que a gente tem que começar a se tornar pessoas melhores, independente do nosso relacionamento. Então, eu acho que é muito melhor a gente tentar procurar alguém se a gente já estiver nesse caminho de dar uma melhorada. Porque você encontrar alguém para se melhorar, eu acho que é um pouco de peso para o outro. Então, eu acho que sim, Jorge. Encontrar a pessoa certa que esteja parecida com você num lugar de vida. Não lugar de vida, eu acho que tem 1001 combinações que combinam, não tem idade que defina isso, não tem quantos filhos a pessoa tem, não é nada disso. Mas a pessoa que na cabeça dela já aprendeu a lidar melhor com as dificuldades da vida, porque a vida não é simples, todo dia é complicado, mas se tornar cada vez melhor, sim. É a construção individual. E aí eu acho que assim, se construindo individualmente, você vai encontrar melhor uma pessoa que está na mesma vibe que você.
É. Aí entra aquela discussão que também ela é tão boa quanto o amor, né? Que ela fala assim, é uma linha de pensamento que diz que nós somos nós, nascemos assim, a gente é assim para sempre. Nossa. E uma outra linha de raciocínio que são as pessoas que defendem que nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. Não existe certo e errado, existe gente que acha que, tipo assim, olha, Silvia, a Pio, ela é essa sempre, para sempre, é isso. E tem uma outra linha que pensa que se você começar a conviver com outras 5 pessoas, que você muda de acordo com a média daquelas 5. O que você acha sobre isso? Vai. Eu acho que a gente é o individual e o coletivo, as duas coisas. Tá. Mas por isso que eu acho tão importante escolher direitinho com quem a gente troca energia. Com quem que a gente convive. Porque se a gente convive com pessoas muito pessimistas, isso vai ficar em você. Se a gente convive com pessoas muito invejosas, você pode tropeçar. Se você convive com pessoas meio chatas, você pode ficar meio amarga, meio rancorosa. Então, assim, amigo da vida inteira é amigo da vida inteira, pode ser do jeito que for, a gente ama. Mas a pessoa da troca, você tem que escolher meio que energia você vai... A vida passa assim, ó, é um avião. E se a gente escolhe passar a vida com as mesmas pessoas, essas pessoas levam a gente para baixo, é lógico que isso influencia. Mas eu me sinto muito parecida com quem eu fui a vida inteira, sabe? Só que agora eu falo sobre isso. Essa é a diferença. A minha mamãe mandou uma pergunta aqui, outra que eu quero ver você responder, hein? Eu quero ver. Como que ela chama? Dona Sulinha. Ô, Dona Sulinha. Ela tá em todas as lives aqui, ela é incrível. Eu brinco com os meus clientes que eu falo assim, ó, você pode começar um podcast do zero aqui no estúdio, uma certeza você pode ter. 1 view você vai ter sempre. Da sua mãe? Que é da minha mãe. Minha mãe assiste todos os programas do estúdio. Sulinha. Sulinha, eu vou te falar, qual é a pergunta dela? A pergunta dela é, quando nós sabemos que é hora de abrir mão de alguma coisa? Eu acho que a gente tem que pesar, às vezes até escrever, sabe? O que é bom, o que é ruim, e sentir. Porque, às vezes, a gente fica muito na linha do racional. Meu filho mais velho, uma vez eu tinha uma decisão importante para tomar e eu não conseguia. Então, eu já tinha tomado há 6 meses, mas eu não conseguia pôr em prática. E aí, o meu filho mais velho me deu o seguinte conselho: mãe, de vez em quando, a gente tem que parar de sentir e agir. E eu não conseguia, antes desse conselho, fazer isso. Então, de vez em quando a gente toma uma decisão, e só que a gente é muito sensível, como eu sou uma pessoa muito sensível, eu ficava, voltava, olhava, ia para frente, ia para trás. Então, eu peguei, incorporei o Felipe, meu filho, e falei, eu vou fazer o que ele fez. E eu agi. Doa quem doer, porque eu tenho que vir primeiro. Se eu não me resolver, eu não vou deixar ninguém mais feliz. Uhum. Nem meus filhos, se eu não tiver melhor. Então, o meu bem-estar, do meu bem-estar dependem os meus filhos. Não adianta eu ficar mal para agradar os outros. Eu tenho que ficar bem para agradar os outros. É aquela ideia do se o avião despressurizar, a gente coloca a máscara primeiro na gente. É isso aí. E não é porque você é egoísta, é porque se você não fizer isso, você vai acabar desmaiando tentando pôr a máscara em quem tá do lado, né? Isso para quem é de boa. Isso para quem é bem intencionado, porque tem gente que adora usar essa expressão para ser egoísta e fazer só as coisas por si mesmo. Eu acho que eu estou falando em casos extremos, casos com filhos, casos com os pais, com a família em geral. Agora, a gente tem que se cuidar primeiro, sim. Mas tem gente que só se cuida e não está nem aí, passa por cima de todo mundo também. E esse é o outro extremo que não quer falar o que eu falo bastante. Eu falo de egoísmo, de generosidade, de ser legal também. A gente tem a obrigação de ser gente boa, mas a gente não pode eu acho que essa coisa da máscara é no limite do que a gente precisa para ficar bem de saúde, para ficar pleno, sorridente. Eu gosto. Hoje é o dia quinta-feira que eu encontro as minhas amigas ou faço não sei o quê, que o meu filho menor fica com o pai. Mas então é bom esse dia, essa folga, sabe? A mulher merece ter uma vida social. E deve ter. Mas é julgada por isso. A mulher é julgada no dia que ela nasce. Não. A mulher é julgada no chá de revelação. Se ela é mulher. É verdade isso.
Eu convivo, minha esposa é advogada de família. Colega. Nobre colega, igual Nobre vocês colega. falam. E ela atua na área de família. E a gente sempre conversa isso em casa, sabe? Porque na hora de uma separação com filhos pequenos, é a mãe que assume, né? Filhos pequenos, Tudo! com filhos grandes, com filhos eternos. Assume tudo! A mãe, ela devia ganhar um salário. Se a gente tivesse uma possibilidade, hoje em dia a pensão já conta isso. E eu falo muito sobre direito da mulher, não como uma especialista em direito da mulher, embora eu esteja pensando agora em fazer mais um curso sobre direito da mulher, sobre proteção à mulher também, porque eu acho que é uma complementação. Eu sou advogada final. Então, a partir do momento que eu estudei pela Constituição, todo mundo é igual perante a lei. Então, a discriminação do machismo, do racismo, de qualquer ismo, está errado. Como é que você pode dizer que você é diferente de outra pessoa? Isso é inconcebível. Então, começo por aí, já querendo igualar. Não igualar, porque ninguém é igual. E eu me sinto uma pessoa privilegiada, eu tenho que falar sobre isso. Agora, eu não aceito discriminação. Eu não aceito. Ninguém deveria aceitar, né? Ninguém deveria aceitar, e por isso que eu acho que eu fiz o Quero Falar o Quê também, para falar sobre os direitos das pessoas, sobre o que elas têm direito, sabe? E sobre o que elas não podem aceitar. Falando da sua comunidade, Silvia, você coloca assuntos lá direcionados por gênero? Tipo, nesse daqui eu quero falar com homem, nesse eu quero falar com mulher. Você faz isso? Ou você normalmente coloca ali e aí você espera o que vem? Olha, eu já fiz assuntos só para mulher, porque tem coisas que eu tenho voz de fala, eu posso falar pela mulher. Tá. Eu sou uma mulher, Tá. só por isso. Então, de vez em quando eu falo só para mulher. Falo uma coisa bem, mas normalmente eu falo para ser ouvida, e por isso eu falo, eu acredito, de uma forma suave, para não virar uma briga, para os homens me ouvirem sobre o que eles, para eles também. refletirem. Claro. Porque se eu for falar só com as mulheres, elas vão falar com não vai adiantar. Então eu gosto de falar para os homens. Eu gosto que eles me ouçam, eu gosto que eles comentem, eu gosto que às vezes eu falo uma coisa super complicada e eles falam, linda, eu acho engraçado. Sabe por quê? Porque eles estão ouvindo que eu estou falando de uma forma ou de outra. A gente tem um programa aqui no estúdio chamado O Que Não Dizemos. É feito, a pessoa que apresenta é para homens o programa. Mas ele fala assim, chama O Que Não Dizemos porque... Às vezes, que nem ele fala assim, ele dá um exemplo que ele dá. Ele fala, eu vou fazer a compra no mercado, lá da minha casa, ele é casado. E aí ele fala assim, ele vai escolher lá entre sucrilhos e aquele Nescau Ball lá. Sei. Aí ele fala, pô, eu gosto de sucrilhos, mas eu vou levar o Nescau Ball porque minha esposa gosta, eu não quero que chegar em casa e ter que brigar com ela, e ela falar um monte na minha cabeça, ficar brigando, porque ela gosta do Nescau Ball, mas aí, no fim das contas, ele acaba comendo Nescau Ball a vida inteira, porque ele não pôde dizer o que ele quis dizer. Eu tenho um exemplo bem superficial da discussão. Os homens também não conseguem dizer algumas coisas, isso é mais raro. Os homens conseguem normalmente dizer tudo, não? Eu acho que sim. Eu acho que quem tem voz na nossa sociedade há 3.000 anos são os homens. Sim. A gente vive um sistema de patriarcado no mundo, onde quem normalmente não diz e compra o Nescau Balls é a mulher. Sim, a mulher, verdade. E quem normalmente vai no supermercado, não estou dizendo que é todo mundo assim, graças a Deus que não é. Sim, e eu acho que a gente melhorou. Eu conheço meu ex-marido, é meu amigo, e ele ajuda a criar o meu filho. Não ajuda, Deus me livre de falar essa palavra. Ele cria o meu filho comigo, eu crio mais dias da semana. Mas é porque eu moro do lado da escola. Tudo isso é mais... Uma estratégia. Mas ele vai ficar outro fim de semana agora. Então, assim, as pessoas têm que ter consciência que elas têm obrigações iguais. É verdade. Se elas querem ter um filho, né? Porque tem gente que não... Quem quer ter filho, homens e mulheres, tem que saber o que eles estão fazendo. Estão criando um ser humano, um cidadão. Não é bonitinho, a roupinha. A gente está botando gente no mundo para fazer a diferença. E como é importante a presença dos dois, né? E se você não tem, que a maioria da família brasileira, se você for ver o último censo, são mães solteiras. Mãe solo, não é só a mãe que não tem o pai na certidão de nascimento. Mãe solo é quase toda mãe que separou. Essa é a definição de mãe solo.
Quem cria é a mãe. E isso está errado. E isso vai dar problema para o seu filho. A não ser que você seja um pai péssimo, a presença do homem é necessária para formar o outro lado do filho. O lado desafiador, o lado masculino, não masculinista, né? Não ruim. Mas se o filho, às vezes, é criado só pela mãe, a mãe protege demais, às vezes, porque ela não sabe que ela não é um homem, é difícil. E aí o filho fica sem defesa no mundo. Então, homens que estão me ouvindo aí, presta atenção, que você está fazendo um cidadão, você não está... Não é brincadeira. A gente acompanha muito isso lá, por exemplo... O homem que fala, tá, mas eu já tô dando R$300 por mês, ela tá usando para fazer a unha dela. Isso, Nossa, a Viviane, minha esposa, dá cada porrada nesses clientes, você não tem ideia. Fala, meu, acho que você não... É, porque ela tem que advogar para homens. Né? Ela advoga pros dois lados, mas olha, eu vou também te falar assim, ó, em defender, não tô defendendo a classe dos homens, mas o que tem de pai legal também, viu? Não, então, hoje tem... Sabe, tipo assim, Hoje olha, tem. eu quero ver meu filho, eu quero ver na escola, ou eu quero ir buscar numa quarta-feira porque eu tô com saudade dele, sabe? Como tem isso também, viu? É por isso que, por mais difícil que o mundo esteja, o mundo tá caótico. Uhum. Eu nunca gostaria de morar em nem outra época da vida por conta do machismo, né? Tipo, eu adoraria morar nos anos 50. Deus me livre. Assim, quanto mais para frente, melhor. Quanto mais a gente conseguir se colocar, melhor. Tem mudado, então. Não, tem oscilado e tem setores da sociedade que têm andado para trás. Tá. A gente tem uma questão aí que eu preciso tenho que tomar cuidado para falar, mas eu acho que é importante falar de conservadorismo, que a mulher que é conservadora, ela não entendeu que ela está se fazendo mal, porque no conservadorismo ela é só do lar. Então, se ela for bem remunerada para ser do lar, se for a escolha dela, que maravilhoso. Mas ela precisa tomar um pouquinho de cuidado. Muitos cuidados. Para não ser, para não cair numa armadilha de um discurso que é contra ela. Tem que tomar cuidado com o narcisista também, porque numa dessa, tudo bem, ela está sendo remunerada, entre aspas, para ficar em casa. Só que aí daqui a pouco mas aí daqui a pouco entra aquela coisa machista de substituir a de 40 por duas de 20, e ela deixou a profissão dela de lado. Às vezes é uma baita profissional. Eu advogada. Que deixou de lado. Eu sou, mas eu tive que sair. Para poder, sabe? E aí nessa daí, quem sai por cima é o homem. Sempre. Porque ele continuou a carreira, ele fez a empresa dele, ele comprou as coisas, e aí muitas vezes a gente vê ele comprando e colocando em nome da empresa um imóvel e alguma coisa sempre dele, e aí num divórcio, a mulher que deu a vida por todo o período que estavam juntos, fica ali à mercê. Fica sobrecarregada, sem dinheiro, sem chance de recomeçar, porque tem os filhos para cuidar. É muito injusto, está errado. E o cálculo de pensão também, eu vi uma entrevista de um advogado de família mais velho, anteontem, que falou o seguinte: eu nunca vi uma pensão correta para a mulher, no valor que ela deveria receber. Porque a função da mulher de educar, por exemplo, meu filho de 12, ele estava numa escola de um jeito, mudou de escola no meio da pandemia, fazendo algo online. Só que ele era diferente o estilo da escola, uma escola mais construtivista, que não era tão focada em... Bom, eu tive que alfabetizar meu filho durante a pandemia, acompanhando ele fazer aula de vídeo o dia inteiro, porque era período integral. Então, a gente passava o dia no vídeo. O que é isso? Isso é muito grande. Então, o papel da mulher se a mulher é uma pessoa consciente, né? Mas sempre o papel da mulher é muito grande. Pode falar? Não, nisso. Você vê que a gente, só em 2, já consegue falar muito sobre um tema. Sim. Dentro da comunidade, você faz a mediação das pessoas conversando? Como que é, assim? Faço. Eu já participei de algumas rodas de conversa. Físicas mesmo? Físicas. Olha. E também quero fazer live, eu preciso me preparar para fazer live. Temos spoilers, Eu acho live uma coisa muito legal, sai assunto muito bom. Mas a roda de conversa, eu gosto de coisa presencial. Eu também. Com café? Tem café? Tem café. Eu amo café. Não, café... Depois das 4 eu não tomo.
porque senão eu não durmo. Não dorme. Não dorme. Mas eu amo café. Eu agora como os cafés meio docinhos, sabe? Sei. Muito bons. Raspas de limão, Não, eu amo Sicília. café. Eu gosto de fazer meu café. Eu tenho as minhas manias. Mas eu acho que a roda de conversa é democrática. Conta sobre elas. E, ao invés de uma palestra, que você está num palco com o microfone na mão, você está sentada na mesma altura. São pessoas conversando. A mediação é legal, porque às vezes uma pessoa fica olhando para cima, outra pega o celular. Então, assim, eu trago assuntos, eu já venho pautada, mas como a gente está fazendo hoje, vai para 1000 caminhos. Legal. E é ótimo isso. E é ótimo, é lindo. Mas é tão lindo, sai tanta coisa bonita, eu fico emocionada, porque todo mundo tem uma vida, normalmente são mulheres, mas eu já fiz uma empresa com homens também, e foi muito lindo. Teve um cara que chorou, porque os homens, às vezes, só conversam com homens. E as mulheres, é um casamento muito longo, às vezes a gente não aguenta mais ouvir a mesma pessoa a vida inteira. Só que eles conversam com homem de futebol, de não sei o quê. Então, nessa conversa, ele abriu a escuta, foi muito legal isso. Eu acho que ser uma facilitadora de conversa entre os gêneros é legal. Eu queria participar um dia, se você me permitir. Vamos montar? Eu topo. Tamir está aí para a gente montar uma roda. Mas eu já antecipo que eu sou chorão, viu, Tamires? Câmeras desligadas, por favor, hein? Não, câmera ligada. Eu acho que a emoção é a coisa mais linda. Nessa vida de São Paulo, a gente às vezes não tem tempo de sentir a emoção. A gente passa por um luto, a gente passa por várias coisas, só que a gente tem que fazer um Pix, a gente tem que responder o celular, a gente olha o Instagram e passa uma coisa muito engraçada, a gente dá uma risada. Eu acho que está tudo muito louco. Então, eu acho que sentir é muito importante. E como que é essa roda? Você pensa um tema central? Eu proponho uns temas propõe e as alguns pessoas escolhem. Elas estão... Uma empresa está me contratando normalmente para fazer essa roda de conversa. Tá. Então, já fui 2 vezes falando de amizade. Legal. Que é uma coisa que a gente não ouve muito por aí, mas que é rede de apoio, né? É um nome mais simpático do que rede de apoio, é amizade. Como que a gente cultiva? Por que a gente tem amizade? Realmente, por quê? Porque a gente precisa viver em comunidade. Então, não adianta a gente achar, não, briguei com essa... Eu já tive fases, assim, que eu fiquei meio lapidando, tanto que eu fiquei sozinha. Então, depois eu dei um passo para trás e voltaram algumas amizades que são fundamentais na minha vida, mas talvez não da mesma forma. Tem amigo de sair, tem amigo de desabafar, tem tudo que é tipo de amigo. Você não precisa extirpar essa pessoa. Tem gente que precisa. Quem te faz mal, tchau. Quem te faz mal consciente, que está ali para te fazer mal, e isso acontece. Falei isso com meu filho menor ontem, que ele viu um pouco da novela Vale Tudo ontem comigo, e ele, nossa, mas por que essa pessoa fez isso? Porque ele é muito, muito sensível. E eu falei, olha, essa pessoa fez isso porque ela é má. Porque ela quer tirar vantagem para ela e porque ela não tem empatia, ela é má. Existe maldade no mundo. Você vê que incomodou ele, né? Incomodou. Que bom, né? Por isso que a gente tem que lembrar que os contos de fada, que tem as bruxas, e tem os bruxos, e tem os magos, tem gente ruim, para a gente saber que a vida tem de tudo. Tem presidentes terríveis fazendo guerras por aí. Essas pessoas são más, são essencialmente sem caráter. E a gente sabe que a gente está no caminho certo da criação quando vê se incomodando coisas erradas, né? Sabe? Ele assistir e falar assim, mamãe, por quê? Sabe? Tipo, incomodou ele. Coisa mais linda, coisa mais linda. Não é legal isso? Ele está lendo o livro da história da Malala, que é uma coisa mais linda. Ele é humano. E eu acho que isso é o que ele mais puxou de mim. Eu acho que, na verdade, eu fiz o Quer Falar o Quê? Para incomodar quem está acostumado a ser cínico, ruim. Para trazer um pouco mais de afeto, para incomodar mesmo. Já incomodou alguém lá? Já. Conta um pouquinho, sem dar nomes. Já. Não, eu não vou dar nomes. Eu não sem preciso. dar nome. Eu acho que eu vim vindo agora numa linha mais suave, porque eu não aguentava mais embate. Tá. Mas eu já fui mais... Polêmico. Mas é uma pena isso, tá? Eu acredito, às vezes, que eu só avisei porque eu tenho medo. Uhum. Que a gente tem que ter medo. E é horrível a gente viver numa era que a gente tem que voltar a ter medo, sabe? Mas eu incomodei homens e mulheres.
que achavam que eu estava num papo muito, sei lá, tem gente que não é humanista, né? Tem gente que acha que as diferenças sociais que a gente vive são assim e pronto, e não importa. O importante é ganhar dinheiro, o importante é se dar bem, o importante. E quando eu falo coisas que eu trago personagens, pessoas para entrevistar que incomodam, se sejam de gênero, transgênero, sei lá. Isso incomoda quem não gosta. Tem gente que fala que a família perfeita é feita por um homem, por uma mulher, não sei o quê, dessa forma. Filhinhos e um cachorro. E incomoda quem não quer ver as diferenças. E aí eu já recebi coisas estranhas, até ameaças. Não é gostoso. Não, né? Eu imagino. Deprime, dá medo. E aí você fez o quê? Eu continuo falando as mesmas coisas, sorrindo e sem brigar. Eu não quero brigar. Eu quero que essas pessoas que já me julgaram ou já se sentiram ameaçadas por mim, porque eu falei alguma coisa tão comum para mim, que é os direitos iguais e etc., que elas ouçam com empatia, que elas tentem se colocar no lugar de outras pessoas, no lugar das mulheres, no lugar de quem se sente, para elas verem que existem outras pessoas no mundo e que se a gente não pensar no mundo melhor para todos, a gente não vai ter um mundo melhor para si. Eu vi uma publicação, na internet não tem só coisa ruim, né? Internet tem muita coisa boa. Eu vi uma publicação essa semana, inclusive, que me marcou muito. Era um desenhinho, era uma bifurcação, assim. Tinha uma pessoa indo por um lado e outra pelo outro. A que tava vindo por um lado tava gritando para outra com um balãozinho, sabe? Falando assim, ei, esse caminho é o certo. E a outra tava respondendo, mas não é o meu caminho. E isso é muito profundo, né? Porque, Isso. tipo, às vezes é o seu caminho certo. Não é o meu caminho. O seu caminho não é ter um estúdio agora de podcast. O meu caminho não é criar uma comunidade de debate. Não, é o seu caminho. Então esse é o certo para você. Agora, eu fui julgada quando eu abandonei minha carreira corporativa no direito, que estava indo em ascensão. Eu juro para você que eu anotei para te perguntar isso, mas eu tô um pouco sem graça de te perguntar isso, porque é tão difícil lidar com isso, né? Nossa, a autoestima vai pro pé, porque você se acha uma incapaz. Você se sente confortável de contar? Sinto. Então conta pra gente, por favor, como foi? Eu trabalhei muito. E eu trabalhava com empresas. E uma época, teve um ano que de novembro a maio eu não tirei um fim de semana. Eu trabalhava ou um dos dias do fim de semana inteiro no escritório com filho pequeno em casa. Então, você imagina? E isso me deu um burnout, praticamente, uma estafa mental. Aí chegou um dia que eu olhei para o meu computador e vi ele meio preto, assim, não estava conseguindo desenvolver. Eu tinha que fazer uma peça jurídica, ela tinha que sair, tudo tem prazo no direito. Assim como aqui o horário estava certo, no direito os prazos são pau. E você tem que produzir, só que às vezes são 300 casos que você está cuidando e você não consegue, porque eu chegava em casa, eu tinha o meu lado mãe. Claro. E que eu tinha me separado, e meu filho era pequeno. Então, cara, eu não dormia. Eu era um robô. Eu não tinha roupa de fim de semana. Eu não tinha roupa à paisana. Eu só vivia de advogada. De noite, eu boto um blazer hoje, eu até fico meio incomodada, porque eu vivia num formato. O que aconteceu? Quando eu saí do direito, eu passei 6 meses só cuidando do meu filho. Tem muita gente que não falou nada, mas a minha própria família ficou horrorizada. Como que você pega a sua carreira e joga no lixo? Eu não joguei no lixo, eu sou advogada, atuante, do meu jeito. Eu faço algumas coisas em causa própria. Lógico, a gente tem muitas coisas para pensar. O direito devia ser obrigatório em toda a faculdade, 1 ano de direitos básicos fundamentais, para as pessoas saberem dos seus direitos e das suas obrigações. Eu não diria nem faculdade, de ensino médio. Devia ter também, sabe? Direito civil, direito penal, para saber o que é crime e o que não é. E os deveres. Como é que você pode... Porque todo mundo fica, eu falo o que eu quiser, território livre. Uhum. Não é território livre. Você tem limites, inclusive de expressão. No que eu quero dizer que você não pode falar uma coisa. Uma fala racista é crime em qualquer lugar do mundo.
Não, nos Estados Unidos não é. Mas no Brasil é. Você não pode ser racista. Entendeu? Então, o direito, ele te dá esse balizamento. É por isso que eu comecei, eu quero falar o quê também? Para falar sobre limites. Entendi. Então, assim, Conta de repente eu fugi um pouco do tema, mas quando eu saí, eu fui muito... tem gente que não entendeu na minha família. Eu virei cidadã de segunda categoria. Eu me separei e larguei o direito. Então, você vira o ápice da sua família para a ovelha negra. E cidadã de segunda categoria. Você fica, nossa, mas você não vai voltar para o direito? Eu ouço isso até hoje. E quem sabe, por que não? Mas é como se eu não existisse, se eu não fosse mais advogada. Entendeu? Então, durante anos, eu neguei o direito. Eu virei e falei, sou ex-advogada. Eu parei de pagar meu OAB porque virou uma coisa, assim, dramática na minha vida, sabe? Mas daí eu fui crescendo como jornalista, que era visto como segunda categoria pelos meus próximos. E hoje em dia eu sou a Silvia Bill, uso meu apelido, tenho minha identidade, eu sou a soma de tudo que eu fiz. E eu não me acho de jeito nenhum cidadã de segunda categoria, e ninguém é. A não ser quem desrespeita. Quem é racista, esse povo aí sim precisa se desenvolver muito, né? Aí a lei tá aí para... E é engraçado como às vezes a sua história se confunde um pouco com a minha, sabe? Eu fiz engenharia também, e em um dado momento da minha vida eu me vi passando mal em ser engenheiro. E eu estava com uma empresa de engenharia montada com um colega de faculdade. E aí, eu não sei se você se sentiu assim, mas eu me senti assim. Eu olho para trás e falo assim, pô, eu estudei tanto. Eu fiz uma faculdade, uma das mais difíceis de fazer, com toda a humildade dizendo, mas, pô, não é todo mundo que faz engenharia, é complexo de fazer. São 5 anos de cálculo. Não é todo mundo que se forma, sabe? Eu fiz essa faculdade... Eu consegui abrir uma empresa de engenharia com um colega e aí, de repente, tudo isso e eu tô no lugar errado? Eu sou, como diria o professor Clóvis, uma jabuticabeira tentando dar goiaba? Síndrome do impostor. Não é possível que eu tô no lugar errado. E aí eu fui dar aula e aí, sabe? E eu também ouvi isso. Como assim, você é engenheiro, você não vai... Com quantos anos você decidiu ser engenheiro? 17, 18? Eu acho que até antes, se bobear. E você acha que nem o nosso cérebro está formado para a gente tomar essa decisão? Pois é. Se você tem sorte de ter uma família maravilhosa que te faz todos os questionamentos, né? Beleza, talvez você tome essa decisão e dê certo, mas eu acho difícil. Tem alguns países que você faz uma faculdade meio genérica e vira especialista um pouco mais para frente, com 20 e tantos anos. No Brasil, não. 17 anos, você tem que saber o que você vai fazer pro resto da sua vida. E aí? Como é que faz? Eu acho que Mas eu entendo a preocupação das famílias. A gente vive num sistema que a gente tem que dar certo, senão a gente não sobrevive. Então, é uma carga. Eu entendo. Eu, como mãe, também já vi. Vai me dar aflição se meu filho faz uma coisa e muda para outra, e muda para outra. Meu filho mais velho já mudou um monte de coisa. Mas a gente tem que ouvir o filho antes, sabe? E não brigar. E a gente consegue saber, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo. O seu filho estudou e cresceu sendo ruim de matemática. E tá tudo bem, pessoas têm mais facilidade e outras Sim. não. Ele vira pra você e fala, mamãe, quero fazer engenharia. Eu acho que vai muito de você falar, filho, talvez não seja pra você. Porque você não precisa saber fazer conta, mas você precisa gostar, porque você vai fazer 5 anos de conta. Você gosta de conta? Sabe um questionamento desse? O papel dos pais é orientar. Eu vejo minha esposa ler um processo de 300 folhas só para dar o orçamento pro cliente. Não é para mim, entende? E cada um na sua. Ela tá super feliz advogando e eu sou super feliz na engenharia. Hoje eu posso aplicar a engenharia dentro da minha empresa aqui do estúdio. Então, assim, eu me encontrei dentro do que eu gosto de fazer. E isso é muito do direcionamento. Você não acha, Silvia? Da pessoa, pelo menos questionar, sabe? Direcionar, não no sentido da imposição. Isso. Direcionar, ouvindo mesmo, como se fosse um teste vocacional. É conversar. Eu acho que a gente nem conversa mais com os nossos filhos. Eu converso, mas tem horas que a vida está tão complicada que você chega em casa, o filho está no celular, você está no celular, e aí ninguém mais faz nada, ninguém mais se comunica. E eu nem sei, na verdade, o que meu filho está vendo no celular.
Eu não tenho ideia. O que ele pensa? Como é que ele foi na escola mesmo? Você parte do princípio que está tudo bem, porque você está ali fisicamente, mas você não sabe o que está. Então, se você estabelece uma criação de conversa, você já direciona todos os dias. Direciona não. Você ajuda ele a se orientar, encurtar caminhos. Porque o filho que vai falar assim, mãe, estou em dúvida entre engenharia, medicina, direito e filosofia, já fica um pouco difícil. Mas tudo que você aprendeu na faculdade, você não perdeu. Eu acho que tudo que a gente estuda, para mim, o direito é essencial. Essencial. Com certeza. Essencial. E saber lidar, né? Aí, modéstia à parte, eu brinco que os adolescentes é a minha galera. Eu dava aula para adolescente. Se você tentar impor, você não vai conseguir tirar nada. Se você fizer perguntas inteligentes que façam eles pensar, é por aí. Sabe? Do tipo assim, cara, você nunca gostou de ler? Eu nunca vi você ler um livro inteiro. Você vai fazer direito? Tem certeza? Dá uma pesquisada o que o advogado faz primeiro. Sabe, fazer perguntas e direcionar nesse sentido, não obrigar. Falar, não, você não vai fazer direito. Não é assim que funciona, pô. É direcionar, né? É a conversa. É o que eu faço. Legal. Com meu filho e no canal. Eu não quero falar o quê? Faz perguntas e faz a pessoa se perguntar. Uhum. A pessoa tem que aprender a se questionar e a ouvir a resposta. Porque às vezes todo mundo fica... Tem gente que vai muito no conselho do outro. Ah, não, casamento é assim mesmo, então fica... Começa a se questionar, tá bom isso para mim? Tá certo a forma como as pessoas têm que aprender a ouvir o que elas sentem. Legal essa frase, hein? Porque a gente tem uma voz interior. A gente tem o nosso estômago, o nosso corpo, ele fala. Então, às vezes a gente está numa situação de trabalho, vamos dar um exemplo, ou uma amizade, e uma amiga ecoa de uma forma que dói. Mas às vezes dói para ser bom, para provocar, mas às vezes dói só porque tem uma raiva ali embutida num sorriso, sabe? Uhum. Tem gente que magoa a gente. Uhum. Então a gente tem que aprender a ouvir o que a gente sente. Muito bem. Ô, Silvia, eu vou te fazer uma pergunta que ela não é exatamente sobre o tema, ela é uma pergunta que é característica do nosso programa aqui, GargaCast. Você não vai fugir dela. Tamires passou por ela. E quem vem aqui desde a primeira temporada vai passar. E quem vier vai passar também. Você não vai fugir, certo? Tá bom. Ela é uma pergunta que eu digo que ela é simples de fazer, mas difícil de responder. Dentro da sua área de comunicação, tá? Você acha, falando de tecnologia, que a inteligência artificial vai te substituir um dia? De jeito nenhum. Então me fala, por que não? Porque eu sou eu. Não, eu acho que a inteligência artificial, se usada como ferramenta... Continua, você tá aplaudindo aqui, cara. Dá uma mão. É lógico. Ninguém é ignorante a ponto de rejeitar coisas que são boas. Agora, a inteligência artificial é perigosíssima. Por exemplo, se a inteligência artificial, se alguém fizer um vídeo meu com inteligência artificial falando um bando de absurdo ou vendendo um produto, porque acontece. Vocês já não viram a Márcia Sensitiva vendendo produto que não é ela? Ou, sei lá, tem um monte de pessoas. William Bonner passou por isso, ele teve até que ir para as redes sociais falando. Não, o Drauzio Varela. Imagina, eles conseguiram fazer um desmentir. robô do Drauzio Varela falando absurdos, que ele nunca falaria, a pessoa mais coerente. Então, nesse ponto, eu detesto, odeio, sou contra a inteligência artificial, eu sou contra as fake news. Isso é base da minha vida. Eu não gosto de enganar as pessoas. Por isso que eu não vendo soluções mágicas, eu vendo meu pensamento, abro espaço para o contraditório, igual no direito. Num processo legal, você tem... você faz a petição inicial e você dá o seu pensamento e as leis. Certo. O que embasa e as provas, tá? Depois você abre para o contraditório, para a outra pessoa se defender. Certo. Então ela faz a mesma coisa. E o juiz, com base nas provas, em todas as alegações, decide. Então eu faço mais ou menos, eu aplico o direito, não quero falar o quê, no sentido de vamos conversar. A inteligência artificial pode ser usada para enganar. Assim como uma fake news. A Bill foi lá no podcast e contou que, sei lá o quê, tipo, e usar a minha voz ou falar em outra língua. Eu sou contra quem faz isso, está errado. Ninguém pode ser abduzido por uma inteligência artificial. Você está indo
por um caminho incrível na sua carreira. Porque num mundo cada vez mais digital, você está indo para o lado humano, para a roda de conversa, para debates, para as pessoas crescerem com pessoas. Não, porque tudo bem, você pode escolher viver colada num celular e não viver. Agora, muito provavelmente você fica sozinho. Como é que. Eu acho que a gente se desenvolve, não sou eu que acho, vários filósofos falam que a gente vive através dos nossos relacionamentos. Não existe vida absolutamente individualizada, a não ser que você vá para a caverna, tem todos os mitos da caverna. Agora, viver na caverna não é uma sociedade, são vários. Você vê que estão subindo vários prédios com apartamentos pequenos e cada um no seu apartamento, sozinho num Estúdio, celular. né? Tá chamando até de estúdio, né? Você sai correndo, você entrar correndo, você cai pela janela. E aí isso virou o ideal de vida, o meu, o ego, o celular. São pequenos para não ter espaço para você fazer uma janta de casal mesmo. É para isso, né? Para não ter relacionamento, cara. Cada vez mais o que você precisa é um sofá com um celular na mão. Tá doido? Então, eu acho que se a gente não for nessa contramão, a gente vai ficar mesmo com raiva um do outro mesmo. Qualquer coisinha que uma pessoa falar já vai irritar, porque antigamente as pessoas mais velhas viviam muito sozinhas, e aí pode virar aquela pessoa mais intolerante, ranzinza, por causa da solidão. Qualquer coisa incomoda. Só que agora os jovens já estão assim. Está todo mundo sem paciência. Então, eu acredito, meio idealismo, mas eu vivo disso, da idealização de uma sociedade mais humana e mais comunitária, no sentido de vamos ficar. Eu gosto de ser amiga das minhas vizinhas. Não, do prédio mudou, não está assim, mas eu tenho uma amiga que mora do lado, a outra. A gente vai jantar uma na casa da outra, daí tem um amigo que mora perto também. Voltar a pensar. Minha mãe dizia que o sonho dela. Eu falei uma vez, quer falar o quê? E ela fez um vídeo que eu não estou encontrando, esse vídeo. Mas ela dizia que o sonho dela era que ela pudesse descer no prédio dela, montar uma cadeira de praia e os vizinhos fazerem a mesma coisa. Eu acho isso lindo. Eu acho que isso é uma coisa que tinha no interior, da gente poder conversar com as pessoas e criar laços, proteções, gargalhadas. Um piquenique, sabe? Não é uma bobagem, dá. Eu vivo assim. Sim, Ontem eu fui na casa de uma vizinha. Conta. A gente Foi foi bater só papo. falar nada. De tardezinha, dei uma passadinha. A filha estava lá, tendo aula particular. E a gente conversou um pouquinho, deu uma atualizada e eu fui para minha casa. Que Só legal. isso. Sensacional. É por isso que eu disse, você tá indo na contramão, você tá, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Para mim, eu estou. Eu não sei se para você que está vendo aí, mas para mim, eu estou. Não importa. Para você tá bem. Se você tá bem. Mas eu sempre pergunto isso sobre a inteligência artificial. É um bloco que a gente não avisa, a gente nunca avisa. Você não avisou ela não, né? Falou nada. Que bom. É um bloco de surpresa que a gente faz aqui. É o seguinte, vou explicar para sua galera que tá chegando aqui que ainda não conhece a gente. Nós temos aqui, a gente adora brincar com a inteligência artificial. Deu para perceber que a nossa conversa nenhuma aqui, em momento nenhum, foi pautada pela IA. A gente foi deixando rolar do jeito que foi. Tá. Mas nós temos aqui a nossa inteligência artificial aqui no nosso estúdio. É o nosso mascote chamado Guinho. Guinho foi desenvolvido pela IA e ele sempre aparece aí nas redes sociais do estúdio, dando notícias, falando, se apresentando em publicações dentro do Instagram e tudo mais. Não poderia ser diferente, a gente convidou ele para participar aqui do nosso programa do GargaCast e para gerar perguntas feitas por IA, especialmente para você. Curtiria responder com a gente? Bora, vamos lá. Vai ser muito legal, você vai gostar. Ô Vini, roda a vinheta do Guinho, por favor. Ele não é bonitinho? Ele é bonitinho. Todo cabeludinho. Vamos lá, perguntas da IA do nosso querido Guinho para a Silvia. Vamos lá, a primeira delas. Uma escolha que redefiniu sua vida. Maternidade, ser mãe. Muito bom. A segunda. Um medo que você tinha, mas que foi superado. Medo de não ser aceita. Olha que legal isso. Com a minha voz, com o jeito de eu ser.
Porque uma coisa é uma pessoa que faz tudo direitinho e é advogada, isso é completamente aceito, casada, mãe. Esse é o papel da família tradicional brasileira. Tá. Eu me separei, fui trabalhar com jornalismo, agora eu quero falar o quê? Porque eu nunca tinha feito um vídeo na vida. Quer dizer, uma coisa completamente... sei lá, eu falo as coisas que eu penso. Super bem. Não, mas quando eu comecei, imagina, que as pessoas que me conheciam, nossa, tipo, pirou. Então, de não ser aceita nesse lugar. Muito bem, vamos lá. Aí ele tá pedindo aqui na terceira um livro ou uma série que você indica pra galera que tá assistindo a gente. Um livro ou uma série. Devia ter me preparado, Guinho. Não, que preparada. É Livro. legal no React, que é isso. Livro, Uma série são que você tantos. gosta. Não, é o que eu quero falar. Eu já falei em outro podcast que tem um livro que eu li do Mário Vargas Llosa que chama Conversa na Catedral, que é um cara que no Peru, é do Mário Vargas Llosa, então era todo um moleque que encontra uma pessoa que tinha trabalhado com ele, Catedral é um bar, o livro inteiro é uma conversa num bar. E eu fiz direito por causa desse personagem que chama Santiago. Tá brincando. Que estava fazendo direito. Foi uma coisa que é um livro que... Mas tem muitos outros livros. Eu sou uma leitora voraz. É. E Os Sertões, sei lá, tem tanta coisa muito boa. Eu amo. E entre outras coisas. Mas, assim, série. A que eu estou vendo no momento. É uma série bem americana, não tem muito a ver com a nossa realidade, mas tem uma série que chama Parenthood, Parentalidade. É sobre família. São vários irmãos, cada um com uma realidade. Tem uma personagem que me lembra um pouco a mim mesma, que é a Sarah, que ela separou, tem 2 filhos. Então tem todo esse lance, tem a família mais certinha, mas que depois chega uma hora que não está tão mais certinha. Te quebra um pouco esses tabus, sabe? Que eu acho tão importantes. Muito legal. Vamos para a quarta aqui. Eu adoro quando ele faz essa pergunta em específico, porque eu gosto de aprender com as pessoas também. Ele pergunta assim, ó, um erro que você cometeu lá atrás que te fez aprender para sempre. Aceitar o inaceitável. Aceitar coisas que eu não deveria por insegurança, por medo de abandono. Hoje não aceita mais. Não. Às vezes aceito por minutos ou um dia, mas não vira uma forma de viver. Sensacional. Caramba, eu sempre aprendo com essas perguntas. E vamos lá. A última dele aqui, ó. Tá fácil, vai. Tá, ele é bonzinho. Tá gostoso. Ele é bonzinho. Guinha é gente boa. Ele é bonzinho. Uma pergunta essencial que todos deveriam se fazer diariamente. Uma? Pode ser algumas, você que manda. O que eu tô errando hoje? O que eu não quero errar hoje? O que eu não quero me fazer mal? Vamos lá, Guinho. O que eu não vou me fazer... O que eu vou tirar dos meus hábitos que pode me fazer mal? Porque eu acredito que a vida é assim. Cada dia que você acorda é uma vida nova. Eu acredito que quando a gente vai dormir, no dia seguinte é uma nova oportunidade de viver. Então, por isso, quando eu gosto de dormir, eu gosto de ler coisas mais tranquilas, botar uma música mais leve, conversar baixo com meu filho, porque eu acho que cada dia é uma nova vida. Então, como meio uns princípios de várias coisas que eu vejo por aí, se dá uma chance de cometer menos erros. Não errar da mesma forma, todo dia, bem lembrar de uma coisa que você errou ontem, para não repetir. E aí, como a gente erra, né? Todo dia, não, porque somos humanos, eu vou continuar errando. Alguma coisa que eu falei aqui, de repente eu posso ter falado de mais, de menos, mas lembrar, corrigir um pouquinho a rota, sabe? Tipo o Waze, quando você entra no lado errado, ele corrige a rota. Sabe uma coisa que eu tenho percebido desde que a gente começou a conversar e que me fez crescer ainda mais a admiração por você? É que você, em todas as suas falas, você pensa na evolução, no melhorar. Sempre em sair de onde está e melhorar, buscar ser uma pessoa melhor, amar mais. Por que a gente nasceu? Qual é o sentido da vida? Mas qual é o sentido da vida? Melhorar como pessoa, melhorar como mulher, esposa, filha.
sociedade, ou não, porque não, talvez o sentido da vida seja ganhar dinheiro e ficar milionário. Acho que esse é o sentido da vida para a grande maioria das pessoas hoje. Só que isso não é muito real. A gente fica achando que porque não sei quem está bombando de uma forma, você vê um jogador de futebol cheio de ouros e brilhantes e que está bombando. Será que você vai ter essa chance também? Não é simples assim. Então, seja uma pessoa melhor, que eu acho que se você vai adequando a sua rota com esse propósito maior, ser uma pessoa melhor, não trouxa. Estou dizendo para a gente ser bonzinho, fazer tudo para todo mundo, se respeitando, mas não esquecendo do outro, pedindo desculpa quando precisar, sabe? A nossa vida vai abrindo caminhos. Ninguém gosta de trabalhar com gente mal-humorada. Então, se você é uma pessoa chega no trabalho, tratando mal as pessoas, sendo agressivo, sua vida lá na frente não vai ser boa. Não vai. Você vai ficar sozinho. Eu já vi gente com a maior grana do mundo que não tem ninguém, quase ninguém. Só quem ela paga. Então, ser uma pessoa melhor é um propósito que eu acho que pode até dar melhor, até dar melhor para ganhar dinheiro. Se esse é o princípio do maior que a gente vive na sociedade hoje. Mas a gente tem que ter um propósito de vida. Senão a vida fica muito barata, muito superficial, muito que plástica que vai fazer. Acho isso muito pobre. E se me permite completar a sua fala, para mim, pelo menos, o que é muito importante foi quando eu aprendi a me perdoar muitas vezes. Sabe quando você comete um erro, você grita com alguém que você não queria ter gritado? E aí você fala, pô, me arrependi. Você pede a desculpa, que foi o que você disse, mas aquilo também não precisa ficar te remoendo para sempre, sabe? Porque a gente erra. Todo mundo. Todo mundo erra o tempo inteiro. E muitas vezes você não agiu por mal. Fala assim, hoje eu quero acabar com o humor dessa pessoa. Vou gritar com ela só porque sim. Não, pô. Às vezes é um conjunto de coisas que te levou a explodir naquele momento. Então, se perdoar também é muito importante, né? Eu acho que não tem jeito de viver sem se perdoar e também sem perdoar os outros também. Vamos lá. Mas perdoar não quer dizer conviver. Por exemplo, quem te fez mal, não sei se já te fizeram mal, já me fizeram mal. Claro. Eu passei um período muito longo da minha vida sem falar com uma pessoa da minha família, porque eu não perdoava uma coisa. A partir do momento que eu perdoei e que eu voltei a conviver com essa pessoa, a minha vida floresceu, porque essa pessoa me amava, eu amava ela, e foi tão bom, porque eu tive as melhores trocas. Agora, se perdoar tem um limite. De se perdoar, meio um limite que a religião faz isso às vezes com a gente, é um perigo, que a gente, não, eu cometi tais coisas, então você se perdoa, ou Deus perdoa, ou não sei quem perdoa, e tá tudo volta para casa zero. Não, se perdoar para não ficar remoer é horrível, mas aprender é necessário. Evolui. Então, assim, você gritar não é legal. Mas também já fui. Ele pediu desculpas. Próximo. Não grito mais. Próximo. Não gritar. Aprender com os erros. Eu acho que se perdoar, mas aprender com os erros. As duas coisas. Sensacional. E a gente também gostaria de saber, passou bem pelo Guinho, não passou? Adorei o Guinho. E olha que ele é uma inteligência artificial, hein? Pois é, mas é uma inteligência treinada por nós também, né? Que louco. Eu só me surpreendo. A gente treina bastante, a gente fala bastante dos nossos convidados antes de pedir para ele gerar as perguntas, né? Mas a gente adora saber aqui também sobre o futuro. Eu quero que você conte sobre o futuro da comunidade, o que você pensa, os spoilers que você pode dar, claro. Eu já falei muito na vida e coisas não se concretizaram. Então, eu posso falar que eu não vou sair daqui, que eu estou no ar. Projetos tem, mas eu vou avisar na hora que eles existirem. Acho que esse foi o ensinamento desse ano. Não falar antes de começar. Na surpresa. O que as pessoas não sabem, elas não atrapalham, né? Ou não bota um olho gordo. Você não tropeça, esse ano já tropecei, já quebrei a perna, já não sei o quê. Olha, tanta coisa aconteceu e eu não estou jogando que é a uruca de ninguém, não, estou brincando. Mas eu aprendi a andar mais no miudinho, sabe?
que nem mineirinho, e fazer as coisas mais no bastidor. Hoje eu avisei que eu ia ter o podcast. E estamos aqui, estamos no ar. É isso. Tá dando certo. É isso. Silvia, convido você naquela sua câmera ali, deixa uma mensagem para a galera, suas redes sociais, quem quiser te encontrar, quem quiser entrar e participar dos debates, das comunidades, é a sua hora, é o seu momento, e eu não posso passar para você a palavra sem mandar a pergunta, né? Você quer falar o quê, Silvia? Eu quero falar que eu tô no Instagram, quero falar o quê? Tudo junto, tá aí. No TikTok, quero falar o quê? É tudo junto. Eu sou a Bill Crespi, meu nome é Silvia, Bill é meu apelido de infância, que eu fugi, mas hoje em dia me define como o nome que eu escolhi para mim. Então eu sou a Bill, você pode vir falar comigo. Eu quero que você entre, mande perguntas, troque ideias, veja meus vídeos, comenta lá, curte, compartilha, manda para aquela tua amiga que está emperrada naquela relação que você não sabe mais o que falar. Eu falo para ela. É isso, me segue. Olha só. Bill, muito obrigado. Olha, mandou bem pra caramba, né, cara? Ela é incrível. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pela sua presença. Fiquei muito feliz, muito honrado de tê-la aqui no nosso estúdio, viu? Eu adorei te conhecer. A Tamires tinha me dito que você era super legal e ela nunca me levou num lugar que não fosse super legal. Por isso que ela é tão legal, porque é isso. Você já tá tempão com ela, né? Você Eu falou. já tô, a gente vai completar 1 ano. Você é um anjo, viu? Pra aguentar a Tamires tudo isso, viu? Não, eu sei. Eu tô brincando, ela é brava. Ela tem... Mas a gente se dá brincadeira. Ela é ótima, ela é muito inteligente. Ela é incrível. Eu acho que a pessoa ser inteligente já é uma coisa maravilhosa nessa vida. Que mais pessoas inteligentes se juntem e compartilhem conhecimento, troquem ideias e umas ajudem as outras. Porque ninguém faz nada sozinho. Você sabe que eu tenho moral com ela, né? Você tem? Tenho. Ela falou que poucas vezes ela foi pra frente das câmeras e ainda mais pra contar a história dela e tudo mais. E pra gente ela... Que é muito legal a história dela. Muito legal. E pra gente ela veio contar aqui. Mais uma vez, eu também, obrigado, viu? Pela sua presença, muito bacana. Obrigada, Tamires. E mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a você, Rodrigo. Foi um prazer. Presença. Prazer estar aqui. Muito contente mesmo. Vim animada já pra cá e foi melhor que eu esperava. Pelo menos pra mim. Você tá falando isso porque é ao vivo, vai. Muito obrigado, obrigado, tá? Pela sua presença. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui, acompanharam a live, acompanharam aqui o nosso programa. Convido vocês a se inscreverem aqui no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Aliás, Bill, eu vou convidar você a sempre dar uma repassada no vídeo, porque às vezes o pessoal entra e manda comentários fazendo perguntas para você depois. Então é interessante você de vez em quando revisitar para dizer... Lá no YouTube? Lá no YouTube mesmo, a gente vai estar lá, nesse mesmo link que você divulgou, que eu vou jogar no meu YouTube também. Isso. E aí as pessoas podem entrar lá e mandar alguma pergunta, e aí é ruim a gente não responder, né? Não, eu respondo, pode deixar. É isso aí. Então eu convido você também a passar e vocês também a deixar perguntas. Se você está vendo esse momento agora no pós, né? Depois que acabou o ao vivo, pode deixar aqui embaixo nos comentários a pergunta que a Bill com certeza vai responder. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Tamires, pela sua presença também. Vinizinho, obrigado pelo comando da live aí. E a gente se vê no próximo programa. Tchau.